Oi, eu sou o Ti, e esse é o Caminho de Ti. Eu queria falar um pouco sobre um vídeo que eu vi essa semana, que é uma mulher, o marido e a filha. Eles vão até o mercado e eles querem comprar alguma coisa que eles têm muita vontade, mas não tinham tido condições de comprar por muito tempo. A mãe escolhe uma barra de chocolate Milka, o pai escolhe um queijo de espetinho e a filha escolhe um sorvete. Eu nunca tinha parado para pensar o quanto que coisas que para alguns parecem tão básicas, tão corriqueiro, né, tão simples de você comprar, para outras pessoas é um artigo de luxo, uma coisa que é difícil de conseguirem ter esse acesso. Hoje é domingo e, como eu falei com vocês, eu quero voltar a ter uma rotina mais saudável. Então eu fui ao mercado para comprar tudo o que eu preciso para cozinhar, fazer minhas marmitas, preparar os lanches da semana inteira. E, como de costume, eu fui sempre pegando as coisas. Eu não tenho o costume de olhar preços porque eu nunca precisei escolher. Eu nunca tive a necessidade de saber quanto vai ser. Eu tenho a vontade, eu vou e compro. Isso me deu um choque de realidade, porque isso foi a compra da semana, para uma semana. Se você for passar o mês inteiro, são quatro. 4 semanas. 4 vezes 500, R$ 2.000. O salário mínimo no Brasil é por volta de R$ 1.400. E uma família, que às vezes tem um pai, uma mãe, um ou dois filhos, tem que viver com R$ 1.400. E se você parar para pensar, esse valor a gente está falando só de alimentação. Muitas vezes a pessoa que vive com esse salário precisa pagar moradia, porque dificilmente vai ter uma casa própria tendo esse salário. Então é um aluguel mensal, tem contas de água, conta de luz, internet. Bom, esse vídeo não é sobre economia. Até porque eu não entendo nada de economia. Eu tenho 35 anos, eu não tenho reserva de emergência, eu não sei como investir o dinheiro, eu nunca tive uma educação financeira de qualidade que me permitisse conhecer de forma clara os mecanismos de como fazer dinheiro e como gerir o meu dinheiro. Mas eu nunca tive problemas com isso. Esse vídeo é sobre a realidade, uma realidade que muitas pessoas podem não ter parado para pensar. Então, é uma reflexão sobre o valor da vida e como pode ser difícil ter o peso de escolha, de ter que decidir o que você vai comprar e o que pode faltar naquele mês. E é uma escolha difícil. Você ter que escolher o que você vai dar para os seus filhos e o que eles não vão poder comer naquele mês. Eu acho que toda a reflexão ela passa por uma etapa de pesquisa, onde você vai buscar mais informações para poder formular o seu pensamento com base em pessoas que já pensaram sobre isso, que já estudaram sobre isso e conhecem mais sobre esse tema. E existe um departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos. Esse instituto ele calcula que para uma família constituída de um casal e mais duas crianças, para eles viverem com o mínimo de dignidade, eles teriam que ter um valor de R$ 6.900 em 2025. E se você parar para pensar, o salário mínimo representa apenas 20% desse valor. A gente normalizou que o trabalho ele não remunera a vida. O salário mínimo ele te dá a capacidade mínima de sobreviver para você continuar trabalhando no dia seguinte. Talvez não seja o melhor caminho, mas eu sou de dados, então eu fui buscar números que me ajudassem a quantificar, e o que eu achei foi que 33 milhões de pessoas no Brasil hoje estão passando fome. E mais de metade da população, mais de 50% da população, vive em algum nível de insegurança alimentar. E o mais revoltante disso tudo é que o Brasil produz mais do que o necessário para alimentar sua população. E foi aí que eu esbarrei em Josué de Castro, um médico, geógrafo e um dos maiores pensadores sobre a fome. Ele já dizia isso em 1946. A fome é uma questão política. Ela não é falta de comida, é falta de vontade. E com isso eu fui entendendo que a fome não é um acidente, é um projeto. Que a gente vive no mundo que o que você consome define quem você é. Isso não sou eu quem digo. Bauman escreveu em Vida para o Consumo. E falou também que a gente trocou o penso logo existo por algo bem mais cruel, que é consumo logo sou. E nessa lógica, quem não consome, quem não pode comprar, também não existe. E é por isso que o mercado se torna um lugar de vergonha para muita gente. De olhar o preço antes de olhar o que é necessário. Escolher o mais barato, mais simples, apenas o suficiente. E quando isso acontece por necessidade,
acontece todo dia, toda semana. Isso fere a gente. Isso fere a autoestima, fere a dignidade, fere o desejo. Temos uma visita. Pierre Bourdieu explica que gosto, aquilo que você gosta de vestir, de comer, de fazer, tudo isso não nasce com você. Isso é socialmente construído e mais, é utilizado para te manter no seu lugar. Se você não pode pagar por certas coisas, certas experiências, certos lugares, você é invisibilizado. E o sistema faz você sentir que a culpa é sua. Mas não é. Eu escolhi por gosto. Eu não escolhi por preço. E isso é um privilégio enorme. Não por ser luxo, mas porque é exceção. É muito mais difícil alguém conseguir comprar tudo que quer, tudo que gosta, do que não conseguir. Eu, por exemplo, tenho 2 gatos em casa. 2 gatos mimados, que comem pastinhas e petiscos. E eles são lindos. E tem muitas pessoas que não têm o básico para si, quem dirá para poder ainda cuidar bem de um pet. E pior ainda, de um filho. Eu acho que é difícil reconhecer que isso virou normal. Ninguém pensa sobre isso, ninguém fala sobre isso. E aí eu encontrei o texto de uma outra autora que eu com certeza não sei pronunciar e vou deixar o nome dela em algum lugar aqui embaixo. Essa autora diz que o privilégio não deve gerar uma culpa, mas deve gerar uma consciência. Você não precisa se sentir envergonhado porque você pode comprar determinados produtos. Mas você tem que se indignar pelo fato de que nem todo mundo tem acesso ao básico, nem todo mundo tem acesso ao que precisa de fato, nem todo mundo tem acesso ao mínimo. E uma ganhadora do Prêmio Nobel de Economia, ela diz que pobreza não é só a falta de dinheiro, é a falta de liberdade. Liberdade para escolher o que você vai vestir, o que você vai comer, aonde você vai morar. Quando o salário mínimo não permite que tudo isso seja atendido, ele está te negando o direito de viver com verdade, viver com tempo, viver com saúde, viver com paz. Esse vídeo é uma reflexão. Eu não tenho solução para nenhum problema. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que eu posso fazer para fazer a minha parte, para ajudar de alguma forma. Mas se você, assim como eu, tem a possibilidade de comprar o que você quer, de consumir mais do que você precisa, acho que é válido você refletir sobre isso, ser grato, reconhecer que você tem um privilégio de poder fazer isso num lugar em que mais da metade da população não pode. Talvez tentar, na medida do possível, incluir alguma ação no seu dia que possa ajudar alguém, que possa fazer uma diferença, mesmo que simples, na vida de alguém. Se você gostou do vídeo, de alguma forma, achou que fez sentido para você, curte. E se você achou que esse vídeo fez sentido, fez você pensar, se inscreve no canal. Vem mais coisa por aí, coisas que são importantes de se pensar, coisas que eu tô começando a trazer para o meu dia, tô começando a refletir e quero trazer isso para vocês também. Então curte esse vídeo, se quiser faça um comentário e obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau.